Fala galera, Jesuscap, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscap Podcast. Seja muito bem-vindo, muito feliz de você estar aqui com a gente, assistindo, ou se você está só ouvindo aí, talvez dirigindo, lavando louça, limpando a casa, não sei o que você está fazendo aí, mas é muito bom a gente poder ter esse tempo aqui de conversa, de comunhão, sempre essa mesa abençoada com testemunho, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente dá risada, a gente sempre é muito edificado aqui nessa mesa. E não vai ser diferente hoje. E hoje eu estou convidado aqui, tem dedicado a vida dele para estudar povos do Oriente Médio e falar de alguns assuntos que a gente confunde bastante, então eu acho que vai ser um podcast muito esclarecedor. Fica muito atento. Então, antes da gente entrar nos nossos assuntos, conhecer o nosso convidado, só te indicar um livro que tem tudo a ver com isso. Quando um Judeu Governar o Mundo. Gente, esses livros que nos ensinam sobre a palavra de Deus a partir da perspectiva a qual ela foi escrita são transformadores. Quando eu comecei a compreender, peraí, o meu Jesus é um homem judeu, então eu preciso ler as Escrituras nessa perspectiva. Quando eu comecei a entender, peraí, esses homens deixaram tudo, seus barcos, e seguiram Jesus, não é porque eles tiveram simplesmente uma epifania, é porque eles estavam esperando um Messias judaico e ele estava ali na frente deles. Então, isso é muito transformador. Então, eu queria te incentivar a ler o livro do Joel Richardson, Quando um Judeu Governar o Mundo. Vou deixar o link aqui na descrição e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Vamos embora? Podcast de hoje? Igor Sabino. Olá. Que honra, cara. Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Só te vi ali no Twitter. Não é? Será que brigando muito com as pessoas? Sempre, acho que né? não. O Twitter sempre tem treta. Cara, eu fico quietinho no Twitter ali, só assistindo. Às vezes eu fico só assistindo também, mas às vezes tem entra. Tem hora que não você dá, não a aguenta. gente tem que entrar. Mas, na verdade, às vezes as pessoas que vêm até mim, tipo, assim, eu posto alguma coisa, o pessoal comenta, e às vezes eu rebato, às vezes não, depende. Depende do dia. Depende do dia também do que está sendo tratado, Exato. A minha esposa, o sobrenome dela é Sabino, acredita? Ah, que legal. Um parente seu aqui, ó. Valéria Sabino. E aí os meus filhos, porque como é da família do pai dela, e os meus filhos todos são Sabino também. Sabino Gonçalves. No meu caso também é da família do meu pai. Legal. É Sabino de Farias, na verdade. Né, e você falou que é Paraíba, né? Isso, Campina Grande, Paraíba. E a família do meu sogro é da Paraíba. Talvez seja parente. Olha, já precisamos depois vasculhar essa árvore genealógica aí. Vamos ver. Igor, como é que começou seu interesse por esse assunto? Por falar de Israel, por falar de Palestina, de Oriente Médio? Né? Não é um assunto tão comum, né? Não tem tantos jovens estudando. Onde é que surgiu esse interesse? Então, é algo muito peculiar, assim, essa história, e eu tenho muita convicção hoje, olhando para trás e toda a minha jornada, de que isso era algo que Deus ele já tinha planejado para mim, desde muito antes de eu nascer. Eu nasci em Campina Grande, no interior da Paraíba, em um lar evangélico, assim, um lar evangélico muito peculiar, porque minha mãe sempre muito pentecostal, daquelas das irmãs do coque, que profetizava, falava em línguas, tudo, mas que me criou frequentando a igreja presbiteriana. É mesmo? Então, assim, já vivia aquela coisa de dois mundos. E como todo evangélico, né, que nasceu nos anos 90, tinha muito aquela coisa que a gente não podia assistir determinados desenhos animados, não podia ler Harry Potter, Senhor dos Anéis, essa coisa toda. Então, só podia ler Nárnia, mas nem Nárnia tinha na época, demorou a chegar Nárnia. Demorou pra gente descobrir. Quando a gente descobriu. Então, eu lembro que eu lia muito a Bíblia, assim, eu sempre gostava muito de ler, minha mãe lia muito também para mim, né, a Bíblia Ilustrada, e eu adorava ler as histórias do Antigo Testamento, assim, a história de Noé, e eu tinha muita curiosidade para saber como era aquela região nos dias de hoje. Então, eu lembro que todo Natal, quando tinha um presépio, eu ficava perguntando assim, nossa, será que em Belém, onde Jesus nasceu, eles comemoram no mesmo lugar em que Jesus nasceu? E eu perguntava à minha mãe, assim, e ela falava assim, não sei, lá é tudo é guerra. A resposta era essa. Eu falava assim, não, e os filisteus ainda existem? Não, é tudo é guerra, tudo é guerra. E eu tinha aquela curiosidade de entender, né, melhor sobre isso quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, era pequeno, mas eu tinha essa curiosidade, assim, eu queria saber. Então, tinha uma amiga nossa
que ela era missionária, assim, transcultural. Ela morou muitos anos no Timor-Leste, mas antes eu lembro que ela tinha ido para Israel, ela tinha ido para o Egito. Na verdade, eu acho que a minha curiosidade maior era o Egito por conta do Príncipe do Egito, né? Aquele desenho da Sei, DreamWorks, então a história sei. do Moisés. E eu perguntava, nossa, as pirâmides, um dia eu quero conhecer isso, né? Era um sonho. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui me interessando pelo Oriente Médio, mas por uma outra razão. Porque eu conheci a Missão Portas Abertas, assim, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a ouvir falar sobre a questão da perseguição aos cristãos Isso não é presbiteriana. na presbiteriana. Uhum. E aí eu falo assim, nossa, eu quero fazer algo para ajudar essas pessoas, né? Então eu falo assim, nossa, será que eu vou ser diplomata? Será que eu vou ser missionário? Será que eu vou trabalhar com direitos humanos? Mas eu sabia que Deus queria me usar dessa maneira. E eu lembro que em 2010, eu contei até a história para ela recentemente, é muito engraçado, porque a Ana Paula Valadão, Diante do Trono, eles foram para uma viagem para Israel e foram para o Egito. E a Ana Paula escreveu um texto no blog dela falando sobre a necessidade de se enviar missionários, né, principalmente na época missionários brasileiros para o Oriente Médio, para trabalhar com os refugiados, porque naquela época ninguém falava muito sobre refugiados, Sim. mas no Egito tinha uma população de refugiados muito grande, refugiados do Sudão, e havia muitos cristãos entre esses refugiados. Então tinha essa necessidade assim da igreja ajudar os cristãos do Egito. E eu lembro que ela terminou aquele blog, aquele texto dela falando sobre um texto de Isaías 19, que é uma profecia que fala sobre o futuro do Egito, né? Fala que no futuro Deus vai abençoar Israel, o Egito e a Assíria. Uau. E ela fala assim, quando a gente pensa sobre o Egito, a gente lembra do quê? Das pragas, do sofrimento, né? Sempre uma metáfora no meio evangélico, assim, quando Deus me tirou do Egito, não queria voltar Exato. para o Saudade do Egito. Egito. Saudade do Egito. E ela falou que o Egito tinha sido, em muitas vezes, ao longo da história, um lugar de provisão para o povo de Israel e para o próprio Jesus, né? Porque ele nasce Sim. e vai ser refugiado no Egito. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei pensando assim, nossa, realmente. E aquela curiosidade de criança da terra da Bíblia, eu comecei a ver que aquela terra da Bíblia ainda hoje tinham cristãos, muitos desses cristãos que eram ainda descendentes lá dos apóstolos, né, de Atos 2, e sofriam perseguição. E eu queria ajudar esses cristãos e não sabia ao certo. E aí foi quando, isso foi em 2010, 2011, começou a Primavera Árabe, que foi uma série de Sim. protestos no Oriente Médio, que acabou culminando, infelizmente, na guerra que a gente teve na Síria, no Iêmen. A gente está lidando com as consequências até hoje. Mas, quando começou a guerra, quer dizer, a Primavera Árabe, os protestos no Egito, na Praça Tahrir, para tirar o presidente do Egito, teve uma cena que chamou muita atenção para mim. Foi logo quando estava surgindo no Twitter. Então, assim, eu tô no Twitter já há muito E o tempo. Twitter foi pivô nisso, Foi né? um pivô. Porque ele era o meio de comunicação para acontecer, Isso, né? que eles se organizavam. E teve uma imagem que viralizou no Twitter, que era um dos protestos que teve na Praça Tahrir na sexta-feira. E os muçulmanos foram protestar. E os cristãos eles fizeram uma cerca ao redor para proteger aqueles muçulmanos. E isso no momento em que muitos cristãos sofriam perseguição, eram tratados como cidadãos de segunda classe. E depois eu fiquei sabendo que aqueles cristãos eles frequentavam uma igreja que ficava ali perto, né? Depois eu pude conhecer, visitei o Egito. A igreja Casa do Bara fica no centro do Egito. E a igreja funcionava como que um quartel-general, assim. Deixa eu te falar, eu ouvi essa história. Pois é, a igreja dava o suporte. E o que eu achei mais incrível foi porque aquela igreja, ela tem uma casa de oração. E há mais de 20 anos, aqueles irmãos oravam toda segunda-feira pelo Egito, com base em Isaías 19. E Deus já tinha avisado a eles que haveria um momento de grande tribulação, de grande tumulto no país, mas que era um momento para a igreja se unir. E realmente, depois, né, 2012, teve um novo governo, o governo da Irmandade Muçulmana, esse governo foi deposto, houve uma onda de violência contra os cristãos, mas foi quando a igreja mais se uniu e a igreja viveu realmente um avivamento. Sim. Então, eu comecei a ouvir aquelas histórias e falar assim, eu quero fazer parte disso, eu quero ver aquilo que Deus está fazendo nas nações, na minha geração. E aí foi quando eu pensei assim, tá, eu vou fazer que faculdade? Porque eu pensava, se eu quero ser um missionário, se eu quero trabalhar com isso, eu tenho que achar um jeito de entrar nesses lugares, né? Isso é uma pergunta muito fundamental, né? Porque eu percebo o erro hoje da maioria dos jovens, né? É partir do pressuposto de o que dá mais dinheiro, né? O que tem mais oportunidades hoje no mundo e tal. E, cara, como é uma forma errada de pensar, porque tem muita coisa que dá dinheiro que você vai ser infeliz o resto da sua vida, né? Sim, sem dúvida. Mas você partir disso, né? Qual a missão de Deus para mim?
Qual é o meu Isso. propósito? O que eu vou deixar de legado no mundo, né? Deixa eu fazer É. uma faculdade disso. Pois é, e foi interessante porque eu vi um sermão do John Piper, que é uma das coisas assim, que eu sempre lembro desse sermão dele, que é falando... Vamos ver qual que é. É Santa Ambição. Ah, tá, né? Que pra mim foi aquele Don't Waste Your Life. Ah, esse também, Não desperdice depois... sua vida. Nossa. Esse aí eu vi depois e realmente foi muito marcante. Mas o que Santa Ambição. Santa Ambição, né? Holy Ambition. E é falando como que todo cristão, ele deve ter algo que o motive a viver. Uma verdade das escrituras, alguma coisa que... ele fala assim que vai ter uma verdade das escrituras quando você está lendo, o Espírito Santo ele vai fazer com que aquilo salte das páginas e aquilo vai lhe capturar. E eu acho que foi essa ideia de Isaías 19. Pensar assim, nossa... Deus ele tem um plano para o Oriente Médio, foi lá que surgiu o Evangelho, foi lá que tem os primeiros cristãos, a igreja está lá precisando ser fortalecida. Deus quer que eu envolva com isso. E eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Aí eu pensei, tá, eu quero fazer letras árabe, só que só tinha aqui em São Paulo, eu morava na Paraíba, eu tinha 15 anos na época, era fora de cogitação. E aí, quando começou a Primavera Árabe, eu lembro que tem uma matéria do Jornal Nacional. Eles entrevistaram um brasileiro. Você estava com quantos anos em 2011? Eu tinha 15 anos. Okay. Hoje eu tenho 28, fazer 29 esse ano. E aí eu pensei assim, nossa, a profissão desse cara é aquilo que eu vou fazer. Foi isso que eu pensei assim, eu quero ver, porque sempre passava, né, a profissão, eu falei, o que um brasileiro está fazendo lá? Eu sabia que tinha muito brasileiro, inclusive dentro da minha cidade, que estava no Oriente Médio na época, na Líbia, em outros países, mas era trabalhando com petróleo. Eu falei assim, sou péssimo em matemática, não quero ser engenheiro, tem que ser uma coisa de humanas. E aí eu vi que o cara ele era formado em relações internacionais. E eu falei, tá, eu acho que é isso que eu devo fazer. E eu fui olhar qual era esse curso, só tinha em João Pessoa, morava em Campina Grande, e eu vi que, nossa, é o curso perfeito para mim. Tudo que eu gostava estava lá. E aí eu falei para meus pais, olha, eu sinto que Deus está me chamando para trabalhar com isso, eu quero fazer esse curso, e eu também não quero mais perder tempo aqui na escola. Isso foi, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Não quero mais perder tempo na escola. Não sigam o meu Podia exemplo. falar isso, poxa? Sabia que podia falar isso pro pai? Não sigam o meu exemplo, mas porque assim, eu sentia que estava perdendo tempo ali no ensino médio. Eu queria... E aí eu pedi de presente de aniversário uma emancipação e um supletivo. Foi o que eu pedi de aniversário quando eu fiz 16 anos. Aí, dando ideia para todo mundo. Né? Não sigam isso, gente. Agora nem pode mais. Não pode mais? Não pode mais. Mas aí eu fiz um supletivo e eu tinha 16 anos. Eu fiz 16 anos, acho que numa quinta foi. Numa sexta, meu pai emancipou. No domingo eu fiz supletivo, na segunda eu parei de ir para a escola. E eu fiquei só num cursinho preparatório. Não tinha ENEM ainda, era o vestibular tradicional por área. E foi muito louco, porque eu só estudei história, geografia, português, inglês, e é isso. Era o que caía na prova. Então, assim, conhecimento de química, de física, de biologia do ensino médio, não tenho. Não pergunte. E eu tinha muito medo de não passar e tudo, mas acabou que eu passei. Eu fui o primeiro lugar do curso de Relações Internacionais. É mesmo? E o segundo lugar geral da universidade inteira. Então, você entrou com 16 anos? Entrei com 16 anos na faculdade. Meu Deus. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei, assim, muito certo, desde o primeiro dia de aula, que eu queria estudar Oriente Médio. Assim, eu não esqueço, um professor perguntou, por que vocês estão fazendo relações internacionais? Sim, eu falei assim, não, porque eu quero estudar Oriente Médio. E o único, né, na sala? O único que falava isso, tem esse interesse. É engraçado, você pergunta ao pessoal que estudou comigo, eles atestam isso, assim, como que desde o início era a mesma coisa. Sim. Só que quando eu comecei a estudar Oriente Médio, tinha um elefante na sala, que era Israel. E aí, quando eu comecei a estudar o Oriente Médio, estudar a história... Uma controvérsia sempre. Né? Essa controvérsia. Eu comecei a me sentir mais, assim, ligado a Israel. Acho que pelo fato da minha criação, de ser muito acostumado com a narrativa bíblica. E aí eu comecei a expressar algumas posições pró-Israel na faculdade. E eu comecei a ser hostilizado por isso, assim... As pessoas perguntavam, por que está no primeiro semestre, não entende nada, por isso que ele fica falando defendendo Israel e tal. E depois eu comecei a ver que tinha um movimento organizado, que ainda existe hoje, infelizmente é muito forte nas universidades, não só do Brasil, mas do mundo, que é o BDS, que é um movimento de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel. E as pessoas começaram a dizer assim, ele apoia Israel só porque ele é crente. Então isso existe organizadamente? Existe. Esse é um movimento organizado que quer boicotar Israel e no meio acadêmico é muito forte. E eles dizem assim, ele só apoia Israel porque ele é cristão, porque ele é crente. E isso foi o que começou a abrindo assim, uma série de triplexes na minha cabeça, assim, de edifícios. Por quê? Porque eu tinha crescido numa igreja presbiteriana em que a gente não falava sobre Israel. Sim.
Israel, eles diziam, é a igreja, né? Eu fui batizado Até quando o era movimento bebê. pentecostal fala mais, né? Fala Porque mais. o movimento pentecostal tem uma parada com o Antigo Testamento, né? Pois é. Eu acho que, assim, a única coisa que eu tinha, a única ligação que eu tinha com Israel era mais por conta, assim, que eu via Diante do Trono e o Shalom Jerusalém, do Paul Sim, ele Wilbur, minha mãe sempre gostava levantou essa muito, bandeira. né? E aí, quando eu comecei a pensar, tá, o que é que eu tenho a dizer sobre Israel? Né? A minha teologia que eu fui ensinado era o contrário. Uhum. E eu fui vendo, por exemplo, que os cristãos na Palestina, eles tinham uma visão muito contra Israel, assim. Os cristãos palestinos, eles são muito nacionalistas. A gente vê Aham. várias pessoas que criticam os nacionalistas cristãos lá dos Estados Unidos, mas os cristãos palestinos, eles são tão nacionalistas ou mais. Então, assim, Entendi. eles têm uma teologia da libertação palestina, muito crítica É a mesmo? Israel, que usava a Bíblia para criticar Israel. E eu comecei a ver assim, nossa, isso não faz muito sentido para mim. Uhum. Então, ao longo, assim, da minha faculdade inteira, eu tive muitas crises, assim, porque, primeiro, era a oposição política, né? Eu estava estudando politicamente o conflito, mas eu tinha essa jornada espiritual, né? De tentar entender o que é que eu tenho a ver enquanto cristão com Israel, como que eu leio o Antigo Testamento, como é que eu concilio essas promessas que falam sobre terra, Isaías Uhum. 19, mas também Uhum. o resto de Isaías e Ezequiel. E, inclusive, esse livro que você recomendou, né, Quando o Judeu Governar o Mundo, foi um dos livros assim que foram essenciais para mim. Porque nesse período eu descobri algo que assim que me marcou muito. Foi entender que não só existe essa questão teológica de como a gente lê a Bíblia, mas a própria questão do antissemitismo, Hum. do ódio aos judeus. E entender como que vários homens de Deus, né, que a gente admira, como Lutero e Uhum. como vários outros, Não, eles eu lembro que alguém chegou na igreja e leu um texto que falava de um ódio aos judeus, de matá-los, de queimar sinagogas e tal. E aí todo mundo ficou assim assustadíssimo do texto, né? Uhum. Aí perguntou: Vocês sabem de quem é esse texto?" Né? E era de Lutero, É. né? Então é muito forte Tem isso, né? coisa que parece que foi o Hamas que escreveu, Exato. mas que infelizmente era Lutero. E quando eu comecei a ver que os nazistas tinham usado Lutero, que os nazistas tinham usado os pais da igreja, que existia, né, existe essa teologia, né, chamada supersessionismo, a teologia da substituição, a ideia de que a igreja substitui Israel porque Israel supostamente matou Jesus e é culpado disso, todos os judeus. Então isso foi algo assim que me chocou muito. Hum. E eu lembro, assim, já no fim da faculdade, eu tive algumas experiências de ir para o Oriente Médio. Logo quando terminei a faculdade, eu fiz intercâmbio no Egito. Então, eu fui lá na igreja, na casa do Quanto tempo você Bara. ficou lá? Eu passei só 40 dias, foi pouco 40 tempo. dias. E aí, depois, eu comecei a trabalhar com outras organizações, trazendo refugiados para o Brasil. Fui para o Líbano também, fui para Israel, Jordânia. E aí, mas em 2017, eu fiz uma viagem para Israel com a organização que eu trabalho hoje também, que é o Philos Project, que é uma organização dos Estados Unidos, que o propósito do Philos surgiu justamente para educar jovens evangélicos, porque nos Estados Unidos a gente tem esse histórico de um apoio evangélico maciço Uhum. a Israel, né, influencia a política externa e tudo, mas nos últimos anos as novas gerações É. têm se desvinculado disso, né? Eles têm abraçado muito essa teologia da libertação palestina, essa ideia de que Israel ele é o opressor, de que essa ideia de oprimido e opressor que é muito simplista, que esconde uma série de complexidades do conflito. E o Filo surgiu para conectar os cristãos americanos, esses jovens, com Israel, com essas raízes da fé cristã, Uhum. mas também com os cristãos do Oriente Médio que sofrem perseguição e que precisam do apoio nosso aqui no Ocidente. E aí, quando eu conheci a missão do Filhos, eu falei assim, nossa, se eu tava louco, se eu era louco, eu sei que pelo menos eu não sou louco sozinho. Tem outros Uhum. loucos Uhum. aí pelo mundo, gente que Deus está levantando com a mesma ideia. E eu fiz uma viagem com o Filhos, a gente passou, em 2017, cerca de 40 dias viajando por Israel, também nos territórios palestinos, na Uhum. Cisjordânia. Fui para perto da fronteira lá de Gaza, fui também na Jordânia, e era quando estava tendo a crise de refugiados, né? E conheci alguns cristãos que haviam fugido do Estado Islâmico. Uhum. E eu acho que o maior choque que eu tive foi quando eu fui para o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto lá Sim. em Jerusalém. E logo na entrada tinha várias frases de Lutero, de Agostinho. E eu falei assim, nossa, eu tô lendo aqui Lutero dizendo que os cristãos deveriam fazer com os judeus exatamente aquilo que eu vi os cristãos me relatar que o Estado Islâmico fez com eles. Uau, isso é muito E isso, forte. assim,
me marcou muito. Eu pensei, nossa, eu costumava pensar, eu tinha amigos muçulmanos, tenho ainda amigos muito queridos que são muçulmanos, e eu lembro que nessa época eu pensava muito assim, nossa, se eu fosse muçulmano, será que eu continuaria sendo muçulmano depois do Estado Islâmico? Como é que eu iria lidar com o fato de que os livros sagrados, os livros que eu creio que foram inspirados por Deus, que são a palavra de Deus, são usados para matar? Será que... Daquela forma que Eu foi falei assim, tudo será aquilo, né? que eu ia continuar sendo muçulmano? Só que aí, de repente, eu parei para pensar, mas espera aí, eu não preciso ser muçulmano para ter essa crise de fé. Sim. Porque a Bíblia também foi usada, e é usada para justificar o antissemitismo, para matar os judeus. E foi muito chocante aquilo, pensar, nossa, isso aconteceu no passado, estudar o Holocausto, ver como que 80% da igreja evangélica alemã apoiou o Holocausto. De ver que no livro do Hitler, o Mein Kampf, na Minha Luta, ele fala abertamente, olha, eu estou terminando a obra do Senhor. Meu Deus. Eu vou exterminar os judeus porque eles mataram Cristo, e do mesmo jeito que Cristo pegou o chicote para expulsar eles do templo, agora eu vou completar o serviço. Meu Deus. E isso, assim, me marcou. Eu falei, não, eu preciso fazer algo em relação a isso, né? E nesse momento eu já estava fazendo mestrado, já estava me preparando, tentando se fazer doutorado ou não. E eu comecei a ser mais vocal no meu apoio a Israel. Eu já era, as pessoas que me conhecia já sabia, Aham. mas eu comecei a falar mais disso nas redes sociais. E eu nunca esqueço um conselho que eu recebi de uma professora que eu gosto muito, que ela falou assim, olha, Igor, se você quiser seguir na área acadêmica, você tem potencial para isso, você não pode falar sobre Israel. É mesmo. Ela falou assim, a gente lhe conhece, sabe seus argumentos pelos quais você defende Israel, é uma coisa que é plausível, mas dependendo do lugar onde você for, na academia brasileira, Você não entra talvez mais. você não vai entrar É. por conta do seu apoio a Israel. E eu falei, tá certo. E aí eu tentei ainda balizar um pouco, então assim pesquisei sobre os cristãos iraquianos, a minha tese na minha dissertação de mestrado, na tese de doutorado, até na tese de doutorado para montar a banca era difícil porque não tinha muito quem chamasse, Sim, imagino. porque se fosse chamar uma pessoa que fosse contra Israel, havia esse temor, assim, não no meu graças a Deus no programa que eu fiz doutorado na Universidade Federal de Pernambuco e foi tudo tranquilo, assim, meu orientador, as pessoas lá E sempre me qual era a sua apoiavam tese? muito. Foi sobre eu sempre pesquisei a questão da religião e a política internacional. Então, a minha tese de doutorado foi sobre a política externa dos Estados Unidos para os cristãos no Iraque. Tá. Né? Como que o peso que isso teve, enfim. Só que, para chamar alguém do Oriente Médio, a maioria das pessoas elas seriam contra Israel. Então, Sim, sim. eu tinha esse medo de quem ia convidar. Depois, inclusive, até uma das pessoas que participaram da banca me bloquearam no Twitter. Depois dessa guerra aí de Israel contra o Hamas. Então, o temor Entendi. era Era justificado. justificável. Mas, diante daquilo que eu vi, daquela realidade, depois dessa viagem de Israel, a gente também foi para Auschwitz, né, na Polônia, e ver os campos de concentração. Eu falei assim, eu não posso ficar calado. Tem uma música da Brooke Fraser, que eu gosto muito, que... A Brooke Fraser, para quem não conhece, é a autora daquela música Ó Quão Lindo Esse Nome É. E a Brooke Fraser ela escreveu uma música muito tempo atrás, quando ela fez uma viagem para Ruanda, teve um genocídio em Ruanda, e ela tem uma música chamada Albertine, que ela escreve para uma das vítimas daquele genocídio. E ela fala assim, Now that I have seen, I am responsible. Faith without deeds is dead. Agora que eu vi, eu sou responsável, porque a fé sem obras é morta. E depois de tudo aquilo que eu vi, eu falei assim, eu sou responsável, eu preciso erguer a minha voz, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. E desde que eu comecei a ter essa percepção sobre o antissemitismo, sobre o uso da Bíblia para justificar esse tipo de perseguição aos judeus, foi impressionante como aquilo foi aumentando. Para você ter noção, eu fui nessa viagem que eu fiz, eu fui para Israel, foi em 2017, fui para Israel, fui para Auschwitz, né, para Polônia, e eu voltei para os Estados Unidos. E no fim de semana que eu tinha voltado, exatamente no fim de semana que eu voltei, estava nos Estados Unidos lá que eu vim para o Brasil, teve um episódio muito triste na história recente dos Estados Unidos, que foi em Charlottesville, quando os supremacistas brancos, né, grupos neonazistas, eles foram para as ruas marchar lá contra, assim, defender os ideais nazistas dele, lá nos Estados Unidos isso não é crime, mas alguns ativistas anti eles, né, eles também foram protestar. E aí, nesse choque, uma pessoa morreu. E uma das coisas, um dos slogans que esses grupos eles gritavam, os supremacistas brancos eles gritavam, era: os judeus não vão nos substituir.
E isso era baseado naquela teologia da substituição. Você falou algumas vezes da teologia da substituição, né? Explica para a galera, assim, qual é a base para isso, né? Então, Qual foi a interpretação errada que foi feita que chegou nisso? essa é uma interpretação baseada principalmente pelos pais da igreja, né, que se tornou comum nos primeiros séculos do cristianismo. A ideia de que uma vez que a maioria dos judeus não creram que Jesus ele era o Messias, então é como se eles estivessem abrindo mão das promessas que haviam sido feitas para Israel. Uhum. E agora Deus ele tem um novo Israel que seria a igreja, Tá. né, que seria os gentios, ou então os judeus até poderiam fazer parte, mas se eles abandonassem completamente a identidade judaica. Sim. E é bem claro a forma que as pessoas leem a Bíblia, né? Pegando todas aquelas promessas que é para Israel E aplica pra gente. e maioria das vezes de forma totalmente simbólica, porque nem dá, né? Sim. Pelo que está ali, né? Isso. Prometendo, por exemplo, a terra, Jerusalém, a Canaã, como é que você aplica Fala para que você, vai né? ser o céu, né? Entendeu? Então a gente tem que fazer uma manobra, né? Tem, sim. E aí, nesses protestos, alguns daqueles neonazistas, eles estavam com cartazes que tinham escrito João 8:44, que é umas palavras de Jesus, né, dizendo: o pai de vocês é o diabo. E eles usavam aquilo para dizer que triste os isso. judeus, eles eram o filhos do diabo. E era contra os judeus que eles estavam lutando. E desde então, uma série de atentados aconteceram nos Estados Unidos. Isso foi em 2017. Em 2018, a gente teve o massacre antissemita mais letal da história dos Estados Unidos, que foi na sinagoga de Pittsburgh, em que um jovem ele entrou, um jovem não, um homem já, um senhor, ele entrou assim, nos seus 40 anos, ele entrou na sinagoga, dizendo que aquelas pessoas eram filhas de Satanás e espalhando, assim, baseados em teorias da conspiração. Mas numa das redes sociais, no perfil que ele tinha numa rede social, no título dele tinha escrito João 8:44. Ou seja, novamente a Bíblia sendo usada Sim. para justificar a morte dos judeus. 6 meses depois, na Páscoa de 2019, a gente teve um outro ataque terrorista nos Estados Unidos, também por supremacistas brancos, contra uma sinagoga do Rabat durante a Páscoa, né? Durante o Pessa, que é a Páscoa judaica. E esse cara que fez isso, ele deixou um manifesto na internet cheio de citações bíblicas. Meu Deus. Ele frequentava uma igreja presbiteriana, não que tenha sido a igreja presbiteriana que o radicalizou, não é isso. Mas ele dizia que os judeus eles tinham matado Jesus e por isso que eles tinham que ser mortos. E ele fez assim um manifesto com vários textos do Novo Testamento, João 8:44, Mateus 27, 1 Tessalonicenses, Apocalipse 2:9, que é a ideia, né, que fala da sinagoga de Satanás. E desde então, eu tenho visto assim um aumento, a gente foi vendo um aumento desse tipo de antissemitismo religioso, esse antissemitismo cristão, crescendo assim assustadoramente. E até que em 2020, 2021, por aí a gente teve, né, o Kanye West, que a princípio tinha se convertido, né, ao cristianismo, lançou aquele álbum gospel, todo mundo gosta. Só que ele se juntou a uma seita que tem nos Estados Unidos, que é o movimento Black Hebrew Israelites, que são os negros, os hebreus negros israelitas, né? Tá. E eles acreditam na teoria da conspiração de que os descendentes, de fato, direto dos judeus, são os negros. E os judeus que a gente tem hoje seriam falsos judeus. Entendi. Seriam a sinagoga de Satanás, que João diz que a gente tem que ter cuidado lá em Apocalipse 2:9. E depois desses pronunciamentos do Kanye West, a gente teve várias manifestações neonazistas, supremacistas brancos nos Estados Unidos e ao redor do mundo, em que eles colocavam plaquinhas assim nas ruas, cartazes, dizendo Ye, né, que é um sobrenome lá, o nome artístico que o Kanye West adotou, Ye is right, ele está correto. E embaixo tinha João 8:44, Apocalipse 2:9. Se você digita esses termos no Twitter, você vai ver uma série digita em inglês, de comentários antissemitas. E quando começou a guerra, né, ano passado, a guerra no dia 7 de outubro, o Hamas fez esse ataque contra o sul de Israel, né, foram 1.200 pessoas que foram mortas de maneira assim brutal, casos de violência sexual contra homens e mulheres, né, não só mulheres, mas homens também. 240 pessoas foram sequestradas. Então, assim, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, a gente ainda tem 130 reféns, cerca de 130 reféns. 130 ainda estão? Acredita-se que 20 tenham morrido, sejam os corpos que estejam lá, né? Mas eles ainda estão em cativeiro. E, em resposta, né, Israel começou uma guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, e a gente tem visto
aumentos de antissemitismo no mundo inteiro. Tá. E desde que esse conflito começou em outubro, assim, de outubro para dezembro, as menções "judeus mataram Jesus" aumentou 1000 vezes no Twitter. É mesmo? É. E fora ataques, assim, nas ruas, no mundo inteiro, a gente tem tido um aumento dos casos de antissemitismo. E o que é pior é que esse antissemitismo, ele não vem somente... Né, eu já falei muito aqui da extrema-esquerda, mas, assim, é da extrema-direita, quer dizer, mas vem também da extrema-esquerda. Então, essa teologia da libertação palestina hoje quer dizer que Jesus ele não era judeu. Tá. Então explica um pouco sobre Jesus, isso. ele Né? era, Você ele era falou palestino. dessa substituição, É. mas aí você tem agora essa outra linha que vai desembocar na mesma coisa. O que é? Então, eles se utilizam dessa mesma ideia da substituição Uhum. e eles fazem um contraponto. Eles dizem que Jesus não era judeu. eles dizem que Jesus ele era judeu, mas assim ele rompeu com o judaísmo, Uhum. porque eles dizem que o judaísmo, né, eles têm uma visão muito estereotipada de que o judaísmo seria uma religião etnocêntrica, uma religião nacionalista, uma religião preconceituosa, racista até, alguns falam, e Jesus ele teria vindo justamente para romper com isso, Tá. na visão deles. E aí eles vão dizer que o cristianismo, a mensagem do cristianismo é essa mensagem que é universal, de que todos os povos são aceitos. Então eles se opõem ao sionismo, que é o movimento de autodeterminação do povo judeu, né? Ou seja, o direito de Israel de existir enquanto um país para os judeus. E eles se opõem a isso, dizendo que isso é uma forma de racismo, de colonialismo, e que os cristãos eles devem ser contra isso. Tá. Só que, ao mesmo tempo, eles defendem um nacionalismo cristão, palestino, que eles dizem que seria universalista. Então, assim, para mim não faz muito sentido, é muito incoerente. Então, eles têm uma maneira que eles dizem, eles deixam claro, que eles têm uma hermenêutica, uma forma de ler a Bíblia que é diferente. Então, eles leem a Bíblia a partir dessa ótica do oprimido e do opressor. Tá. Então, quando eles olham para o Antigo Testamento e eles veem aquelas promessas que Deus fez ao povo de Israel, eles não leem aquilo como se aplicando ao povo judeu hoje. Eles leem aquilo se aplicando aos cristãos e principalmente aos cristãos que foram oprimidos, Ok. que são eles, os cristãos palestinos. Então, eles leem a narrativa do Êxodo Sim. como que Faraó fosse Israel. É o Israel mesmo? de hoje. O Israel de hoje, para eles, seria o que é o império, e Jesus falava contra o império. Então, essa é a leitura que eles fazem da Entendi. Bíblia. Então eu acho o opressor ali e aplico o que eu considero opressor hoje. Isso. E essa é a interpretação. O opressor seria, no caso, os palestinos. Israel é aquele que oprime. E aí, pronto. Então, essa que é a leitura que eles fazem da situação, que eles fazem do conflito. E, por outro lado, é claro que a gente também não pode negar que existem alguns cristãos sionistas que também têm uma leitura equivocada, né, da Bíblia e acha que Deus deu aquela terra toda para Israel, então eles têm que fugir de lá. Você acha, assim, agora uma opinião sua, assim, que porque teve um movimento no Brasil, nas últimas 2 décadas, de falar bastante de Israel. Sim. Mas aí aquele termo que a gente usou, né? Deu uma judaizada, né? Isso. E aí, você acha que isso mais atrapalhou ou isso Então, teve o seu valor? É O que você acha? complicado, né? Se a gente parar para ver hoje, os evangélicos, indubitavelmente, são alguns dos maiores aliados de Israel. Mas ser aliado de Israel, nesse contexto evangélico, não significa necessariamente ser contra o antissemitismo. Por quê? Porque é comum que essas pessoas que apoiam Israel, elas apoiam Israel imaginária, aquele Israel da Bíblia, que ele lê no Antigo Testamento. Tá, então deixa eu entrar nessa pergunta. O Israel, país, nação, que você pode até ir lá visitar, que tem uma bandeira e tal, é o Israel da Bíblia, né? E aí, como é que a gente olha isso? Tá. Né? Porque a crítica que fazem é essa, né? Mas, poxa, eles cometem vários erros, né? E você não tem um Messias como presidente lá, né? Você tem um homem lá, pecador, que tem seus erros. Tal. Então, como é que é? Como é que é esse apoio a esse Israel? E qual é o Israel da Bíblia e o Israel nação? Né? Então, essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, nessa relação do Israel de hoje é o mesmo Israel da Bíblia, ou se não é. E a resposta que eu dou é sim e não. Se a gente parar para ver, dentro da própria narrativa da Bíblia, né, no Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, né, a Bíblia hebraica para os judeus hoje, havia uma mudança, uma transformação desse povo ao longo do tempo. Então, primeiro eles eram a nação de Israel, né, os hebreus, mas depois tem a divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul, aí eles são levados ao exílio, depois quando eles retornam do exílio, eles retornam somente como judeus. Então, existe essa transformação do povo dentro da própria Bíblia. Tá. Então, a maneira como eles viviam, como eles se organizavam politicamente na Bíblia hebraica é diferente do Novo Testamento, né? São períodos distintos. E mesmo na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, a gente vai ver
Antes havia um momento lá que eles vinham com os patriarcas, depois vai ter a chegada, eles vivem com juízes, depois se tornam um reino. Então, há uma transformação que é comum em qualquer povo. Sim. Então, nesse sentido, o povo judeu hoje, que mora em Israel, que é a maioria dos habitantes de Israel, Tá. eles têm essa ligação com esse Israel da Bíblia. Isso é um fato histórico, a gente tem como Ok. comprovar historicamente, cientificamente, né, com os estudos de DNA, DNA, do esse- genoma. Então, a gente consegue traçar essa linhagem dos judeus que vivem hoje em Israel com esse povo. Por outro lado, hoje Israel é um país como outro qualquer. É uma democracia, não é uma teocracia, é um Sim. governo secular, então... Não tem um profeta lá. Não Tá. tem. Você Um tem, juiz. Não, você tem um Knesset, que é o parlamento. Então, é uma democracia parlamentarista. Então, como é a divisão dos poderes? Você tem um presidente, que ele é mais assim, de enfeite, assim, mais um cargo cerimonial. Você tem um parlamento e você tem um judiciário, o Supremo. Só que existe uma tensão, às vezes, em Israel, em relação ao quão religioso ele vai ser. Ok. Por quê? Porque os judeus eles são um grupo étnico-religioso. Então, hoje em dia, ser judeu é tanto uma questão de etnia quanto de religião. Então, você pode ser um judeu e ser ateu, por exemplo, Sim. e não crer em nada. Ser mais uma questão cultural, né, e tudo. E principalmente depois... E é interessante, né? Porque é difícil de entender, porque o cara faz o Shabá, Sim, né? Ele vai nas festas, ele às vezes usa alguma das vestimentas e tal, mas ele não crê em Deus, porque é uma questão étnica. isso. É mais ou menos assim, eles seguem as festas como a gente segue o Natal. Quanta É, gente que nem é um cristão, ateu mas dá presente de Natal, né? segue o Natal e tudo. Então, Israel, inclusive, possibilitou a permanência dos judeus, assim, a sobrevivência dos judeus, em certo sentido, justamente por causa disso, porque ao longo dos séculos, né, os judeus eles foram espalhados entre as nações, né, depois de 70 depois de Cristo, quando o templo é destruído, depois 135, 134, 135, quando eles são expulsos lá da Judéia, eles se espalham pelo mundo, e muitos cristãos, muitos judeus, eles foram obrigados a se converter ao cristianismo, né? Teve um processo de conversão forçada. Então a gente falou sobre o antissemitismo no Holocausto, mas vinha antes disso esse mito de que os judeus mataram Jesus, são um povo deicida. Então, desde a Idade Média que a gente já tinha, inclusive um fato que pouca gente sabe é que muitos judeus, eles surgiram da Europa cristã e foram viver no Império Otomano, que era muçulmano, porque eles tinham mais liberdade com os muçulmanos do que com os cristãos. Você tá brincando. Sim. Isso aí são algumas páginas aí tristes da nossa história. Ali do Império era já a região da Turquia? Era o Império Otomano, foi o império mais longevo da história, que a gente quase não fala. Ele né? começa lá em 1500 e pouco e termina depois da Primeira Guerra Mundial. É quando ele acaba. Então, Interessante, né? ele ocupou muitos territórios na região, desde do leste europeu até praticamente o norte da África. Ele ocupou. Então, só abrindo esse parênteses, a gente volta Sim, para... volta. Eu ouvi histórias assim de que há um movimento de ressuscitá-lo, assim. Como é que tá isso hoje? Assim? O Erdogan, que é o presidente da Turquia, ele Como é tem... que pronuncia o nome dele? Erdogan. Erdogan. Ok. É porque tem Eu uma falava Erdogan. todo mundo fala Erdogan, porque Tá. é uma palavrinha que parece um G, mas é uma palavra que tem uma letra que tem no alfabeto turco, que ela aumenta o som da vogal. Tá. Então é Erdogan, aumenta isso. Legal. E ele tem essa ideia de querer recriar. É um plano dele mesmo. É um plano dele. Agora, Interessante. sim, se ele Se vai é colocar possível, em né? prática ou não, aí já são outros 500, Tá, tem outras tá. potências, aí a gente pode falar disso mais tarde. Fechando parênteses. Mas aí sobre Israel, né? Então hoje em Israel, né, assim, o Estado de Israel, ele permite que os judeus eles possam ser judeus ainda que eles não tenham essa questão religiosa, porque muitos judeus eles tiveram que abrir mão da fé deles, da religião deles, para poder se integrar na Europa. E hoje não. Hoje você pode ser criou-se uma nação, né? O sionismo para muitos se tornou essa religião, essa coisa assim secular, de que você pode ser judeu, você está ligado àquela terra, às raízes, aos seus antepassados, mas não precisa necessariamente professar uma fé. Você pode crer que o Antigo Testamento é, sei lá, uma história, um mito, um folclore, mas assim, uma tradição que faz parte do seu povo e que é importante para a constituição da sua identidade. Então, essa é a diferença que a gente tem. Então, nesse sentido, entra até no ponto de que se criticar Israel, ser contra Israel é antissemitismo ou não. Então, Israel, enquanto um país, ele tem que ser julgado como qualquer outro. Porque até eu estava falando com um judeu uma vez numa entrevista, logo que aconteceu tudo, e ele dizendo, nem a gente aqui dentro concorda Pois é, um com o outro. exatamente. Você vai lá, Israel, assim, tem muitos... Os israelenses é quem mais critica, né? Então, assim, é uma democracia. Então, você vai ter gente que vai gostar do governo, gente que não vai gostar, gente que vai criticar, gente que vai ser a favor dessa ação, gente que vai ser contra. Por exemplo, aqui no Brasil, eu vejo muitos evangélicos, né? Eu me incluo,
que a gente tem criticado bastante a atual política externa do governo atual em relação a Israel. A gente não concorda com várias ações que são tomadas, Tá. né, nesse governo, em governo passado, em outros governos. A gente discorda e a gente fala sobre isso. Então, do mesmo jeito, você vai ter israelenses que vai ser contra a política externa que Israel vai estar adotando, seja em relação aos palestinos, seja em relação ao Irã, em relação a qualquer outro. Só que, por mais que a gente fale em democracia, a gente tem um papel de influência, mas ele é pequeno. No fim das contas, a gente não vai chegar no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty, e dizer, ó, não quero que isso aconteça. Não. Sim. A gente não vai ter essa última palavra. Do mesmo jeito, é em Israel. Então, a gente pode criticar o Estado de Israel, pode criticar as ações de Israel, mas existe uma diferença. Quando a gente aplica a Israel um padrão que a gente não aplica a nenhum outro país, ou então quando a gente culpa os judeus pelas ações de Israel. Ok. Então, um exemplo disso. Teve aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, alguns casos de antissemitismo em que sinagogas foram pichadas com o nome Palestina Livre. Ok. O que é que um judeu que mora em Santos, ele tem a ver com Sim. o Estado de Israel? Sim. O que é que ele tem a ver com o conflito? Como é que ele Com a pode mudar decisão aquilo? que o general lá tomou. Ele não tem nada a ver. Então, isso acaba sendo uma forma de antissemitismo. Eu não vou chegar... Essa generalização. Entendi. Isso, você culpando os judeus, tudo, pelas Porque ações de aí Israel. você entra no... Porque você é dessa etnia, Isso, nós vamos te odiar. E aí, por exemplo, a gente tem aí, né, como eu falei, o Hamas é um grupo terrorista, cometeu atrocidades em Israel, ele utiliza o Islã para justificar isso, mas não significa que todo muçulmano concorda com o Hamas. Então, não faz sentido eu chegar, por exemplo, em uma mesquita, lá em São Paulo, e riscar lá, pichar lá, liberte os reféns. Qual a capacidade que esses muçulmanos, o que eles têm a ver com os reféns que o Hamas está mantendo? Não tem. Sim. Né? Então, existe uma forma de... Hoje, o antissemitismo, eu sempre falo que ele é o racismo que ele é tolerado. Por quê? Interessante. Porque as pessoas, elas projetam essa visão de que o judeu ele é rico, de que o judeu ele manda no mundo. Então, é ok discriminar ele, porque é uma questão de oprimido e opressor. Entendi. A gente projeta essa visão de oprimido e opressor sobre os judeus, toma eles como essa coletividade e coloca a culpa... Israel é o Estado, então tudo vai ser culpa de Israel. Meio que tira a agência também dos palestinos, deixa só neles. Então, a gente vê alguns estereótipos antigos, estereótipos antissemitas da época mesmo do nazismo, que são aplicados aos judeus de hoje. Então, assim, a gente teve políticos brasileiros, recentemente, dizendo que era para boicotar os negócios de judeus no Brasil. Quem é que fez isso? De verdade? Assim, para você ver, um político de esquerda. Mas você para ver, quem é que defendia isso? Era Hitler, na Alemanha nazista, lá em 1933, que defendia boicote a tudo que era judeu. Então, hoje em dia, a gente tem uma história muito... A questão do antissemitismo ela é muito mais complicada, porque a gente tem um trauma, a gente tem um horror do Holocausto, né, que 6 milhões de judeus foram mortos, e a gente também tem um fato de que existe um Estado hoje, pela primeira vez, os judeus eles estão de volta à terra deles, tem, né, pela primeira vez depois de milhares de anos, e eles têm um governo próprio. Sim. Então, você pode criticar esse governo, você pode até ficar a favor da Palestina, dos palestinos, sem incorrer em antissemitismo, sem incorrer nessa visão deturpada, aplicar esses estereótipos aos judeus. E aí é onde entra a questão dos cristãos, que eu falei anteriormente, que muita gente que apoia Israel, e esse apoio não necessariamente ele é algo bom, assim. Ele é bom, claro, na meu ver ele é bom, mas ele pode se... Poderia ser melhor. Ele tem algumas complicações. Em quê? Porque muitas vezes, quando a gente projeta esses estereótipos da Bíblia hebraica, né, do Antigo Testamento, aquela leitura que a gente tem, e não conhecer nenhum judeu, tudo, a gente aplica isso ao Estado de Israel hoje, quando o judeu ele age de maneira diferente daquela que eu acho que ele deve agir, eu começo a projetar uma insatisfação nele. Então, por exemplo, é muito comum, no mês de junho, quando a gente tem o mês do orgulho LGBT, e Tel Aviv é a capital gay do Oriente Médio, que a Embaixada de Israel no Brasil, ou até mesmo a organização que eu trabalho hoje, a Stand With Us, a gente faz alguma postagem sobre isso, né? Sobre Israel, é o único país em que tem direitos civis para a comunidade LGBT. Então, assim, se você para ver... No Oriente Médio, no Oriente Médio é o único país. Se você nasce homossexual no Irã, ou na faixa de Gaza, ou no Egito, muitos países você pode morrer por isso. Morrer pela sua orientação sexual. Então, assim,
isso aqui eu acho que tá independente da gente achar que é pecado, que não é, é uma questão de... É um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, está morrendo, Aham, e não perdendo a tem sua como vida. assassinar ninguém. Aham. Isso... E Israel é um país que protege essas pessoas, né? Dá direitos civis, por mais que possa ser questões que a gente, enquanto cristão, discorde. Mas o fato é Entendi. que... Então, aí a pessoa vai fazer uma comparação com Israel do Antigo Testamento e vai... E Não, vai se não pode, chocar. não pode Não, fazer não isso. pode. Entendi. Então é comum, por exemplo, que quando a gente faz essas postagens no mês de junho dizendo que como que Israel cuida dessa população, algumas pessoas que são contra Israel da esquerda vão dizer, então assim, que são críticas mesmo, mas que não são cristãos, vão dizer, Israel está usando essa pauta Para para tentar... tentar esconder o que ele faz contra os palestinos. Uhum. Só que muitos cristãos... só que aí é engraçado porque os cristãos vão lá e falam assim, tá vendo? Israel peca contra Deus, por isso que eles sofrem. Por Aham. isso que está acontecendo isso. Mas também eles rejeitaram Jesus, eles não aceitam Jesus como Messias, por isso que eles sofrem. Olha essa Então abominação. vai apanhar de qualquer jeito. Então, às vezes, os judeus sentem meio que eles não podem confiar totalmente nos evangélicos, porque é como se fosse esse apoio condicional. Entendi. Ou então, aquele apoio assim, a gente vai apoiar Israel, porque no fim dos tempos vai acontecer isso, isso e isso. Uhum, uhum. Então, eu acho que esse apoio evangélico a Israel ele é importante, mas ele precisa ainda melhorar, principalmente por conta dessa questão dessa apropriação cultural, de pegar os símbolos judaicos e mistura, às vezes fica um sincretismo religioso. Então, eu acho que, de fato, cristãos e judeus eles precisam se conhecer melhor, conversar melhor, lidar com esses traumas históricos, porque muitos cristãos, eu tenho certeza que não conhecem essa história de antissemitismo cristão, não sabe que a Bíblia foi usada e é usada para justificar esse ódio aos judeus. Do mesmo jeito que tem muito judeu que não sabe que tem cristãos que não conhecem essa história e que estão Não dispostos fazem a essa apoiar. interpretação das escrituras. Eu acho que existe assim, um vácuo, uma lacuna muito Interessante. grande. E é justamente o que eu tento preencher, assim, essas pontes que eu tento criar entre judeus e cristãos, falando para E é cristãos esse e o para trabalho judeus. da organização que você trabalha? Não, não. Não. Não, esse é meu trabalho, assim, Sim, pessoal, uma né? Assim, missão minha missão de pessoal vida. sua. Aham. Eu trabalho, na verdade, hoje com 2 organizações. Eu sou fellow do Philos Project, que é essa organização evangélica, né? Não é evangélica, é cristã, lá dos Estados Unidos, que tem todo tipo de cristão ortodoxo, tudo trabalha com eles. Que aí a gente tenta fazer essa ligação dos cristãos do Ocidente com os cristãos do Oriente Médio e tudo. Entendi. Mas não é e com os judeus. Com os judeus também. Com os judeus Tá. também. Mas aqui na Stand With Us, eu sou gerente de conteúdo da Stand With Us. Como é o nome? Stand With Us. Ah, tá. A Stand With Us tá. Brasil. Essa é uma organização que ela não é religiosa, é uma organização judaica, mas assim, apartidária. A gente trabalha para educar sobre Israel Tá. e sobre antissemitismo. Então Que não tem legal. nada a ver com religião, é totalmente diferente. Agora, uma dúvida. A galera que quer se informar, porque agora nós estamos diante de um conflito, então aumentou essa temática, né? Sim. Se levantou essa pauta e tal, e aí a galera está começando a entender melhor sobre Israel, sobre a Palestina e tal. Se alguém quer se informar sem ou com menos, né, viés de um lado ou do outro, porque é muito difícil, né? Nós estamos num momento muito difícil, porque você não sabe aonde você vai ver e buscar informações, porque Sim. a impressão que está que estão colocando goela abaixo algo, né? A opinião dele, não o fato em si. Sim. Onde que a gente poderia buscar informações e tal para estar mais informado sobre tudo isso e ter um pouco mais de pureza nessas informações? Então, eu acho que nesse conflito, e principalmente no estágio atual que ele se encontra, é quase que impossível você encontrar alguém neutro. Não vai ter, não existe neutralidade. Utopia que eu estou perguntando. Não, mas até mesmo dentro da academia, entre aqueles que estudam o conflito israelo-palestino, a gente fala muito sobre a questão das narrativas, porque o mesmo fato histórico ele pode ser lido de maneiras diferentes. Sim, total. Então, as pessoas concordam que isso aqui aconteceu, mas eles vão interpretar isso de maneiras totalmente diferentes. Sim. Então, eu acho que o mais importante é você buscar fontes que são honestas. Tá. Então, assim, eu deixo muito claro o meu viés. Eu sou um cientista político, eu sou cristão, e eu sou sionista. Eu sou pró-Israel porque eu estudei esse conflito. Eu acredito que existe aí uma justeza na causa de Israel, o direito de Israel de existir enquanto país, de se defender dos seus inimigos. Então, Você está sendo honesto. eu sou honesto, eu posição, falo. sim. Eu tento mostrar, assim, calibrar o meu viés, mostrar sempre o outro lado das minhas Fazer a postagens. crítica quando precisa fazer a crítica. Isso. Mas eu não nego o meu viés, não quero mostrar que essa é a única visão, né? Eu falo assim, eu tenho outras visões, mas eu discordo, vou apresentar a minha visão porque eu acho que é a que está certa. Tá. Então, nesse sentido, eu recomendo muito as páginas lá da Stand With Us. Tá. Assim, a gente é uma organização abertamente
que defende o direito de Israel de existir, mas eu acho que é uma organização que é muito mais razoável do que Tá. outras opções, e por isso que eu decidi trabalhar com eles, né? Antes de me juntar com a Assembly Plus, eu era professor universitário, tava lá dando aula no curso de Relações Internacionais, era até mais tranquila a vida, né? Mas aí eu decidi me juntar a eles justamente porque eu vi que existe, assim, por mais que seja uma organização que é pró-Israel, mas na verdade é pró-paz. Né? Então tem uma visão assim de reconhecer o direito dos palestinos, de que os palestinos também são um povo originário daquela terra. Porque qual é o grande impasse que a gente tem em relação a Isso, esse conflito, né? explica. Por que há um conflito tão grande ali? Eu diria, tem um escritor israelense que eu gosto muito, ele faleceu alguns anos atrás, o Amos Oz, e inclusive tem um livro muito legal que é Como Curar um Fanático. Como curar um Um fanático? fanático, Muito bom o muito tema. legal. Inclusive, ele até cita Jesus e ele fala assim: eu discordo um pouco do meu conterrâneo. Jesus, ele era ateu, mas ele fala assim: eu discordo um pouco do meu conterrâneo, mas é aquela coisa, né? Os israelenses, você tem três, ele diz no livro dele, tem dois israelenses, três opiniões. Então, Entendi. ele fala assim: meu amigo Jesus, a gente discorda nisso aqui, né? Ele fala no livro, é engraçado. Mas o Amos Oz, ele diz que esse conflito, ele é um conflito entre o certo e o certo. Por quê? Porque, e é como eu enxergo esse conflito, acho que é a melhor leitura, e é nisso que eu me difiro de muitos outros acadêmicos, de muitas outras pessoas que estão dando opinião sobre ele na internet. Eu reconheço que tanto os judeus quanto os palestinos, eles são povos originários ali daquela terra e eles têm uma legitimidade. Então, como eu falei, a ligação do povo de Israel, do povo judeu hoje, que mora lá, dos israelenses, com o Oriente Médio, com aquela terra, ela data, para mim, desde do Antigo Testamento, né? Desde a Bíblia. Sim, a gente tem evidências arqueológicas que mostram que a narrativa bíblica, assim, por mais que a gente não consiga comprovar 100% que Sim. aconteceu igual tá na Bíblia, mas a gente também não tem razões para negar, porque a gente Sim. tem provas Tem muitas arqueológicas, provas. muitas, que mostram que atestam essa ligação do povo judeu com a terra. Inclusive, o próprio Novo Testamento é um documento judaico. Sim. É uma fonte histórica que atesta que houve um templo, que atesta essa ligação do povo judeu com aquele território. Isso é um fato. Ok. Só que quando os judeus eles foram espalhados, né, na diáspora e tudo, embora sempre tenha havido uma população judaica que viveu ali, aquela terra foi conquistada pelo cristão, por Então muçulmano, por nunca árabe. esteve vazio e sem ninguém ali. Não, nunca teve vazio e nunca ficou sem judeus. Ok. Só que também outros povos passaram a habitar ali. E esses povos são os povos que hoje a gente conhece como sendo palestinos. Então, essa identidade de um povo palestino, ela vai ser formada depois da criação do Estado de Israel, né? Porque a gente vai ter aquele território fazia parte do Império Otomano, né? Que eu mencionei, que foi o império mais longo. Quando chega no fim da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter uma partilha dali, a Inglaterra e a França, eles vão se juntar, vão botar um mapa na mesa, e aí vai fazer assim, a Inglaterra vai ficar com a região da Palestina, a região da Jordânia e do Iraque. A França ficou com a Síria e com o Líbano. Só que dentro da Palestina, a gente já tinha essa população judaica, tinha a população árabe que vivia lá, e começou a ter um influxo muito maior de judeus. Por quê? Porque eles estavam fugindo do antissemitismo na Europa. Então, as primeiras ondas de judeus que vão para lá vão ser antes do mandato britânico, fugindo do antissemitismo na Rússia, os pogroms na Rússia. E aí, nesse período, lá no século XIX, a gente vai ter os nacionalismos e tem um movimento sionista, surge o sionismo, que é quando o Theodor Herzl, que era um judeu, que ele era altamente secularizado, não tinha circuncidado os filhos, tinha árvore de Natal em casa. Ele foi e ele viu... O extremo é isso. Uma árvore de Natal em casa é árvore o... de Natal em casa. Porque ele achava que se os judeus se assimilassem, abrissem mão da sua religião, né, tudo, eles seriam aceitos na Europa. Só que quando começa o surgimento desse racismo mesmo, que vai ter o ápice no nazismo, né, antes os judeus eles sofriam na Europa porque eles eram perseguidos por conta da questão religiosa. Eles eram acusados de ter matado Jesus. Só que eles pensaram, se a gente abrir mão da nossa religião, a gente for um povo, a gente vai poder se respeitar, né? Só que não, ele viu que não. Teve um caso lá na França de um general que foi julgado injustamente, o caso Dreyfus. E ele viu assim, nossa, esse antissemitismo, esse ódio, ele não é só religioso, ele também é racial. Ok. E aí, quando começa o nacionalismo, o surgimento dos Estados-nação, ele fala, a solução, então, vai ser a gente voltar para a Palestina, construir o nosso Estado, onde a gente nasceu. Vamos voltar para o nosso lar ancestral. E quando ele propôs isso, parecia uma loucura, ninguém acreditava muito, enfim, o movimento sionista surge dali, e aí os judeus eles começam a imigrar para a Palestina. E quando é que isso vai ganhar força nesse movimento?
vai ganhar força quando a gente tem a ascensão de Hitler, quando a gente tem a questão do Holocausto, né? O Holocausto não foi só... O Holocausto ele não começa com 6 milhões de judeus sendo mandados para a Câmara de Gás. Ele começa com leis discriminatórias, ele Sim. começa passo a passo, os países começam a fechar as portas para os judeus, inclusive o Brasil. E esse é o grande receio, né? É, Porque quando você olha agora a coisa, não compra deles, tal. Isso. Parece Exatamente. inofensivo, né? Mas foi o início de foi tudo, o né? início. E é engraçado porque muitos... É engraçado não, assim, é trágico porque muitos sobreviventes do Holocausto, eles falam que eles sentem a mesma ansiedade É que eles mesmo. estavam sentindo naquela Você época. tá brincando. Os sobreviventes hoje, eles falam isso. Ainda tem alguns sobreviventes em Israel. Você tem... A maior parte deles vive em Israel. E pra você ter noção, desde que essa guerra começou, cerca de 2.000, quase 2.000 sobreviventes do Holocausto perderam suas casas. Assim, tiveram que sair de casa porque ou estavam muito perto da fronteira com a faixa de Gaza, ou muito perto da fronteira com o Líbano, o Hezbollah, o Hamas. Então, teve uma sobrevivente, inclusive, que ela foi sequestrada pelo Hamas. É mesmo. E ela teve outra que o neto dela foi sequestrado e morreu. Então, assim, eles falam que é meio que a impressão de um déjà vu. É claro que o contexto do Holocausto é muito diferente de hoje. Hoje, os judeus eles têm um Estado para se defender. Na época, eles não tinham para onde ir. Não tinha um exército. Não tinha um soldados, exército, não tinha exatamente. armas. E até o Brasil fechou as portas para eles, né, na época. O governo Vargas, o Brasil adotou uma política altamente racista, que judeus não eram permitidos. E teve um momento que os únicos judeus que foram permitidos foi num acordo que fez com a Igreja Católica. Era somente aqueles que tivessem abandonado o judaísmo, que tivessem se convertido ao cristianismo. É mesmo. E aí, nesse momento, os judeus eles começam a imigrar para a Palestina, começa a ter muito atrito com os árabes. E aí, os britânicos proíbem a imigração dos judeus. Então, durante um período em que os judeus mais precisavam de ir para a Palestina, eles não puderam ir. E a gente começa a ter as primeiras tentativas de se criar ali um Estado, né, de dividir aquilo ali. Então, a gente vai ter a Comissão Peel, por exemplo, lá em 1937, que vai propor uma divisão, em 37, que se criar um Estado árabe, em que os árabes seriam 70% do território, e eles não aceitaram, foi banho de sangue contra os judeus. Depois, a ONU decide dividir, né, em 47, o Brasil até apoiou essa partilha, né, para que se criasse um Estado judeu e um Estado palestino. E o que acontece é que os judeus aceitaram, os árabes não aceitaram. Teve, infelizmente, aí o que os árabes chamam de Nakba, né, a grande tragédia, em que cerca de 600 mil palestinos perderam suas casas, se tornaram refugiados. Né? Quase 1 milhão de judeus também foram expulsos dos países árabes. Só que qual foi a diferença? Os judeus eles foram aceitos em Israel, se tornaram cidadãos. Então, quem disse que hoje... Tem muita gente que diz assim, Israel é um país de brancos, hoje são judeus brancos que moram lá. Assim, você para ver, 60% da população de Israel hoje são de judeus que foram expulsos dos países árabes. Olha só. E que viviam no Iêmen, que viviam no Marrocos, ali no norte da África, no Irã também. E esses judeus eles foram aceitos, então se tornaram cidadãos, só que os países árabes não aceitaram aqueles refugiados como cidadãos. E com exceção da Jordânia. A Jordânia é a única que deu cidadania, mas no Líbano, no Egito, eles vivem como cidadãos de segunda classe, eles são apátridas. Esses árabes que foram expulsos. Que foram expulsos. E aí, por isso que a gente tinha os campos de refugiados na faixa de Gaza, na Cisjordânia, porque eles não foram integrados. Então, aqueles 600 mil, 800 mil refugiados palestinos, hoje eles são quase 6 milhões. Meu Deus. E é por isso que hoje tem, para os palestinos, um status de refugiados que não se aplica a nenhum outro povo. Por quê? Porque o que é um refugiado hoje? Um refugiado é uma pessoa que ela tem que sair do seu país de origem porque ela sofreu perseguição por algum motivo, seja religioso, seja étnico, seja pertencente a um grupo político. Mas, por exemplo, eu já ajudei a trazer para o Brasil famílias de cristãos que sofriam perseguição em um país de maioria muçulmana. Não posso dizer o nome. Mas aí essas pessoas vieram para aqui, para o Brasil. E eles perderam o status de refugiado. Por quê? Porque eles se tornaram cidadãos, os filhos deles já não são mais refugiados. Ok. Os filhos deles são brasileiros. Ok. Só que isso não aconteceu com os refugiados Meu palestinos. Deus. E eles não têm direitos, Ele tudo. nasce refugiado. Nasce refugiado. Só que acontece, esses outros refugiados do mundo, tem hoje cerca de 108 milhões de pessoas ou que são refugiados ou que foram obrigados a sair de suas casas, eles ficam debaixo do mandato do Acnu, que é uma organização da ONU só para eles. Só que foi criada, lá em 1950, uma organização apenas para esses refugiados palestinos. E isso, a meu ver, é um problema, porque isso impede que eles tenham uma vida melhor, porque eles não perdem o status de refugiados, eles ficam sendo mantidos como refugiados. E o que a gente tem descoberto, assim, que é uma coisa que já aponta há muitos anos, mas que agora está estourando, é que a maior parte dos funcionários dessa organização, da ONU, na Palestina, eles têm ligação com o Hamas. Uau.
Então, tem agora, a maior parte dos países estão cortando o financiamento, porque de 12 mil funcionários da UNRWA, né, o nome dessa organização, lá na faixa de Gaza, 1.200, cerca de 10% deles, tem ligação ou com o Hamas ou com a Jihad Islâmica, que é um grupo terrorista que também atua lá. 12 deles, pelo menos, que foram demitidos porque tiveram ligações diretas com os ataques do 7 de outubro. Então, para mim, né, a visão que eu tenho, né, assim, sobre esse conflito, como eu falei, é o certo e o certo, porque os judeus são um povo originário daquela terra, eles têm um direito, mas esses palestinos que perderam casa e tudo, que vivem em situação difícil, eles também merecem ter um pedaço daquela terra. Então, o meu sionismo cristão, né, por assim dizer, ele é muito baseado no fato de que, sim, eu creio que existe uma promessa que Deus fez ao povo judeu de uma terra, né, uma promessa literal. E, inclusive, o que atesta essa ligação do povo judeu, assim, a gente tem evidência, né, a própria Bíblia aponta para isso, de que eles são um povo originário dali. Mas eu também entendo que existe um outro povo que se tornou nativo daquela terra, que Deus, na sua soberania, permitiu que eles habitassem ali, que eles coexistissem. E o que, que a Bíblia fala, né, sobre a eleição de Israel? É que Deus escolheu Israel para abençoar todas as nações da terra. Então, eu acredito que a paz, né, para Israel, né, orar por paz para Israel, acaba sendo também orar por paz para os palestinos. Né? A dignidade, a segurança de Israel e dos judeus está diretamente ligada à segurança e à paz, né, também desses palestinos, deles terem uma solução. Só que o que, que impede que isso aconteça? Tem uma série de empecilhos, e um deles é justamente o Hamas, é justamente o antissemitismo, é o radicalismo islâmico. Porque é muito difícil porque ele não consegue separar, né? Como é É, que eu coloco para dentro, né? pois é, Porque tem. junto com várias famílias inocentes que estão ali sofrendo, você vai trazer pessoas que estão fazendo isso que foi feito, né? E quando a gente para ver, né, qual é o grande problema? Porque hoje em dia a gente tem dois territórios que são palestinos. A gente tem a faixa de Gaza, que faz a fronteira com o Egito, e tem a Cisjordânia. Então, esses territórios eles seriam parte desse Estado palestino, lá na partilha de 47, só que eles não aceitaram, teve a guerra de 48. Depois a gente teve uma outra guerra que foi em 67, que os países árabes se juntaram para atacar Israel. Israel atacou preemptivamente, e é a Guerra dos 6 Dias, porque em 6 dias Israel ganhou a guerra e duplicou, né, praticamente seu território. E ele conquistou esse território, que seria de um Estado palestino, né, conquistou porque estava com controle do Egito, outro controle da Jordânia, que foi a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e achava-se, né, Israel no início, que a gente conseguiu agora esse território, a gente vai devolver para eles e vai ter a paz. Só que não foi isso que aconteceu. E aí tem esse imbróglio aí, esse impasse de 67, até o nome de um livro que eu recomendo também, esse impasse de 67 que dura até hoje. Por quê? Porque, de um lado, que era o território da Cisjordânia, a gente teve um representante dos palestinos, que é considerado hoje o representante legítimo dos palestinos, que é a Autoridade Palestina. Então, lá na década de 90, 93, eles fizeram um acordo com Israel, os acordos de Oslo. Então, por meio desses acordos, foi dividida a Cisjordânia e também lá a faixa de Gaza em áreas que eram controladas só pela Autoridade Palestina, outras só por Israel e outras em conjunto. Só que o que acontece? Em 2006, a gente vai ter eleições na Palestina. Quem ganha essas eleições? A maior parte dos assentos do parlamento palestino, o Hamas. O Hamas é um grupo radical, né, um grupo terrorista, mas ele também tem um braço político. Então, ele é ligado à Irmandade Muçulmana, lá do Egito e tudo. É um grupo que ele é religioso, então ele não aceita a existência de Israel com base em uma leitura islâmica que ele faz. Então, assim, a autoridade palestina tem críticas a Israel, discorda de Israel, mas está disposto a reconhecer a existência de Israel. Abriu mão da violência, inclusive, vários atentados terroristas foram cometidos pela autoridade palestina na época, que era a Organização da Libertação Palestina. Teve os atentados nas Olimpíadas de Munique, vários atentados na Europa. E aí, só que eles abriram mão da violência para cooperar com Israel. O Hamas não. O Hamas, na carta de fundação, ele deixa claro que ele não aceita uma solução de dois estados, não aceita Israel existindo. Para eles é tudo ou nada. Por quê? Porque aquele território, como eu falei, já fez parte do Império Otomano. Né? Ou seja, foi parte de um governo islâmico. E na teologia deles, a visão deles, uma vez que um território ele é controlado pelos muçulmanos, ele não pode ser controlado por um outro povo. Ele tem que ficar debaixo do controle islâmico até o fim. Entendi. Então, eles não aceitam a presença judaica ali, eles querem controlar. Do mesmo jeito, também não aceitaria se fosse cristão, se fosse de um outro povo. Então, a carta do Hamas é: não aceitamos Israel.
E mesmo depois dos atentados do 7 de outubro, vários líderes do Hamas já disseram que aquilo foi só o primeiro, que eles iriam fazer outros. Aquilo era só um que ensaio e era só um tal. ensaio, que eles não aceitam essa solução em 2 estados. Então, em 2006, o Hamas ele ganha essas eleições. Em 2005, Israel já tinha se retirado por completo da faixa de Gaza, tinha entregue aos palestinos. Ok. Só que aí tem uma guerra civil entre os próprios palestinos, entre o Hamas e o Fatah, que é o da Autoridade Palestina. E aí o que acontece é que o Hamas passa a controlar a faixa de Gaza e a Autoridade Palestina está lá com Israel na Cisjordânia, trancos e barrancos, tem suas tensões, mas tem um diálogo, tem canais diplomáticos. Na faixa de Gaza, não. Na faixa de Gaza era o Hamas que controlava. E o Hamas, financiado pelo Irã, que não aceita a existência de Israel também, ele começa a atacar Israel por meio de foguetes, disparando os foguetes. Então, a gente vai ter várias guerras do Hamas contra Israel. Você tem em 2008, tem em 2012, tem em 2014, tem em 2021. Que é um conflito que nunca para, né? É. Ele tá ali Ele não sempre foi solucionado. adormecido, mas a qualquer momento É. então, nunca foi solucionado. Nunca foi ali, solucionado. Desde lá de 48, praticamente. E aí, o que acontece? Antes desses ataques do Hamas, eram disparando foguetes. Só que Israel tem um sistema, que é o Domo de Ferro, que esses foguetes eles são interceptados ainda no ar. No ar, né? Então, é por isso que quase a gente não vai ter baixas civis, vítimas civis do lado de Israel, por conta desse sistema de proteção e outras medidas. É diferente da faixa de Gaza, que é uma área muito populosa. O Hamas lança esses foguetes, geralmente, de áreas civis. Então, faz os civis mesmo de escudo humano, é crime de guerra. E aí, quando Israel vai bombardear, por mais que Israel avise que os civis eles devem sair, mas acaba, infelizmente, ficando alguns. O Hamas às vezes não deixa eles saírem, então não consegue evitar as baixas de guerra. Mas o que aconteceu no 7 de outubro? No 7 de outubro, o Hamas ele atacou não somente com os foguetes, ele invadiu o território. Ele matou as pessoas, ele matou assim, com requintes de crueldade. Sim, sim. Queimando vivo, Filmando, decapitando, né? Filmando para divulgar, né? Tem as imagens, assim, tem um filme que o governo de Israel mostra, alguns jornalistas, algumas pessoas, de 40 minutos, assim, que é terrível. Eu só consegui assistir 2 minutos. E assim, não quero nem falar muito, porque porque é para o YouTube não derrubar o nosso vídeo. Sim. Mas, assim, de decapitação é o mínimo que tem, né? Fora outras coisas. E, além disso, tem uns reféns, né? Como eu já mencionei. Mas aí foi quando Israel falou assim, a gente não pode mais permitir o Hamas no nosso quintal. Sim. E aí teve essa guerra aí, que já dura mais de 100 dias, em que Israel realmente invadiu a faixa de Gaza, e é uma situação muito, muito triste para todo mundo, porque de um lado você tem as famílias, né, não israelenses, não só dos sequestrados, dos reféns que estão em cativeiro, como também dos soldados que já morreram nessa guerra. E do outro lado você tem os palestinos também que perderam suas famílias, que perderam suas casas, que estão desabrigados. Então, assim, é uma grande tragédia esse conflito. É difícil, né, da gente pensar numa solução, mas fica claro que o Hamas ele é um dos obstáculos. Então, existe uma diferença entre você ser contra o Hamas e de você ser contra o povo palestino. Entendi. Então, a minha visão, né, enquanto um sionista e também um cristão, né, um sionista cristão, é de que os dois povos eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Sim. E o propósito pelo qual a gente vê que Deus ele escolheu a nação de Israel, em que Deus ele se revela a Israel, dando as leis, né, os 10 mandamentos, fazendo aliança com Abraão, era para quê? Para que fosse uma bênção, uma luz para as nações. Sim. Né, Israel tinha que cuidar bem daquele povo que estava do seu lado. Então, eu tenho muita dificuldade com esses discursos, às vezes, que eu vejo de alguns evangélicos, ou então também muito extremados politicamente, falam assim, não, só Israel tem direito a existir, os palestinos não são um povo, os palestinos não são uma nação. Eles poderiam até não ser, mas hoje eles são. Hoje existem pessoas que se identificam como palestinos, que estão desabrigados por conta disso, porque não tem ainda esse país, esse Estado. Então, eu defendo muito essa solução de 2 estados. Do mesmo jeito que os judeus são um povo originário ali, um povo a quem Deus fez essas promessas, tem essa ligação, mas a gente também tem os palestinos que estão vivendo ali, que também têm essa dignidade, que precisam ter uma solução. Não dá para continuar desse jeito, né? Então, eu espero muito que depois dessa guerra terrível que a gente está vivendo, a gente consiga chegar a uma solução. E por quê? Eu tento ser um pouco otimista. Eu sou um otimista realista, assim, do ponto de vista das relações internacionais. Eu sou muito daquilo assim, os Estados eles querem poder, eles querem sobreviver. Mas por que é que o Irã fez isso, né? Por que é que o Irã tem fortalecido o Hamas, tem fortalecido o Hezbollah no norte da fronteira? Porque a gente fala muito sobre o que aconteceu no 7 de outubro, ali no sul de Israel.
Mas desde que começou essa guerra, o Hezbollah, que é um grupo terrorista que controla grande parte do Líbano, tem grande influência na política libanesa, ele é financiado também pelo Irã e ele tem lançado mísseis contra Israel, até mesmo mísseis antitanques, que são muito mais fortes do que o Hamas, assim, tem uma capacidade muito maior. E é tanto que tem hoje cerca de 200 mil pessoas em Israel que estão deslocadas, tiveram que sair de suas casas. Todas as cidades no norte de Israel, além do sul, né, o sul por conta da faixa de Gaza, mas o norte também, foram evacuadas por conta das ameaças do Hezbollah. Inclusive, Interessante. um dia depois do Natal, acho que de 26 de dezembro, ano passado, uma igreja foi atacada por conta desses mísseis que foram disparados pelo Hezbollah. Só que, além do Hezbollah, o Irã ele também tem milícias na Síria, que faz fronteira com Israel. E, além da Síria, ele está usando também os Houthis, que são um grupo terrorista que controla um pedaço do Iêmen. O Iêmen fica a quilômetros de distância de Israel, lá no Mar Vermelho. Esses são aqueles que são tipo piratas? Isso, são tipo Aham, piratas, os Houthis. E eles estão atacando os navios que passam ali pelo Mar Vermelho. Então, eles têm criado, assim, E, dor de cabeça assim, pro é mundo. muito doideira quando você começa a olhar e é cercado, né? É, Tipo, é um povo em um lugar desse tamanho e completamente cercado. totalmente cercado. E por que o Irã está fazendo isso? Porque os países árabes eles estavam começando a se aproximar de Israel. O Irã, ele é uma ameaça, né, e o Hamas, esses grupos terroristas, não só para Israel, mas para os próprios árabes. Então, a Arábia Saudita estava se juntando a Israel. A gente teve os acordos de Abraão, em que os Emirados Árabes se reconheceram Israel, o Bahrein, o Omã, vários países árabes, Sudão, Marrocos, e esperava-se que a Arábia Saudita fosse próximo. As negociações estavam caminhando muito bem nesse sentido. Entendi. E aí que acontece o 7 de outubro, que bota Veio pra... tudo atrás. Só que a gente já viu, mesmo depois da guerra, do início da guerra, a Arábia Saudita, outros países árabes dizendo assim, olha, ainda assim a gente quer fazer paz com Israel, a gente quer resolver esse problema de uma vez por todas. Então, por exemplo, hoje, a Arábia Saudita não reconhece Israel como um país. Não tem relações diplomáticas formais. Debaixo dos panos, eles cooperam em segurança e tudo. E esses ataques dos Houthis, que são direcionados contra Israel, vários deles foram interceptados pela Arábia Saudita. Olha só. Porque passa pelo território saudita. Então, os sauditas vão e derrubam. E aí, assim, acaba protegendo Israel. Então, eu tenho expectativa que, por Entendi. conta disso, a gente consiga chegar a uma solução. E é onde entra uma coisa que muitos cristãos me perguntam, né? E a escatologia? E o fim dos tempos? E por mais que eu tenha algumas coisas que eu acredite, né, sobre isso enquanto cristão, mas ultimamente eu tenho evitado até falar sobre isso, porque eu creio muito na soberania de Deus. E eu acho que Deus ele não precisa da gente para fazer a profecia se cumprir, Com né? certeza. Então, se ele tem aquela visão, né, que muitos cristãos acreditam dos eventos que tem que acontecer em Israel, ele vai fazer isso acontecer. Ele Sim. não precisa que a gente esteja fazendo pressão política em governo A ou B. Eu acho que igual que deve ser o nosso chamado enquanto cristãos nesse momento, de ser pacificadores, Sim. de orar pela paz de Jerusalém. Então, eu gosto muito do Salmo 122, né, que fala: orai pela paz de Jerusalém, prosperar aqueles que a amem. Porque hoje em dia, você amar Jerusalém, você querer a paz de Jerusalém, é você querer a paz daqueles que habitam lá. Sim. E quem é que habita lá? Habita cristãos, judeus, muçulmanos, árabes. Então, eu acho que hoje o empenho maior de um cristão deve ser em combater o antissemitismo, em combater o racismo também, o preconceito que também tem contra os árabes. Eu acho que é uma coisa importante a gente falar. Desde quando teve, né, o atentado, 7 de outubro, desde o 11 de Desde o 11 setembro, né, de já setembro, vem né? um preconceito contra os árabes, mas desde que a gente teve esse episódio específico lá em Israel do 7 de outubro, que eu falei que a gente tem visto um aumento assim, exorbitante do antissemitismo no mundo inteiro. Essas pessoas querendo boicotar empreendimentos judaicos aqui no Brasil, fora, na Europa, tudo esse medo, essa tensão que os judeus têm sentido, muitos muçulmanos e muitos árabes também têm sentido algo parecido. Então, a gente teve caso lá nos Estados Unidos, assim, acho que no dia 9 de outubro, tipo, poucos dias depois do atentado, não sei se foi de 9, mas assim, acho que dia 15, não sei, alguns dias depois, que um menino de 7 anos, eu acho uma criança, ele e a mãe dele foram esfaqueados porque eles eram palestinos e o menino morreu. A gente teve outro caso de 3 estudantes árabes de origem palestina, moravam nos Estados Unidos, estavam falando árabe, e eles estavam andando e atiraram neles. Se não me engano, um morreu, o outro ficou paraplégico. Então, assim, eu acho que nós, nesse momento, nós, Sim, enquanto entendi. cristãos, nós somos chamados a lutar contra a desumanização. Seja dos judeus, seja dos israelenses, seja dos árabes, dos muçulmanos. E lembrar que o nosso Deus é um Deus de paz. Sim.
né? E é isso que a gente é chamado a fazer, ser pacificador. Então, é isso, assim, que eu busco fazer, né? Sei que nem sempre consigo. Mas esse é o resultado, assim, o desejo que você tem por trás de tudo isso que você está Sim. fazendo, dos seus estudos, do trabalho que você faz online, né? Inclusive, você tem até um livro já escrito, né? E outro Isso. em andamento. É. É isso? É, E o que já foi escrito, como que é o nome? o que eu escrevi já é Por Amor aos Por Patriarcas. Amor aos Patriarcas. Sobre o que É. que fala? Ele fala sobre um pouco dessa minha jornada, de estudar esse conflito e de entender mais o Oriente Médio e essa questão dessa relação com os judeus. Tá. Então, É, tô pedindo até para a galera colocar aqui a imagem, porque o Igor não tinha em mãos aqui, é, e deixar o link para a galera aqui da Amazon, onde pode adquirir esse livro. isso. E o que você está em produção? O que eu estou em Dá para falar? produção, dá para falar sim, com certeza. Esse segundo livro, ele surgiu numa tentativa meio que tentar atualizar o primeiro, porque o primeiro eu escrevi em 2020. Então, eu escrevi no contexto da pandemia, ele foi lançado durante a pandemia. Então, estava tendo um aumento muito grande dos casos de antissemitismo que eram relacionados à Covid-19. Então, assim, eram as pessoas dizendo que os judeus tinham criado a doença, que os judeus estavam agora criando a vacina para tentar dominar o mundo, era esse tipo de coisa. Então, eu falo mais disso. Só que quando eu comecei, depois da pandemia, a gente viu outras manifestações de antissemitismo. E aí eu estava com um livro escrito no meio do ano passado, eu estava preparando para mandar para a editora, vai sair pelo Mundo Cristão. Começou a guerra. E aí começou a guerra e os casos de antissemitismo... O ano passado você tinha escrito? Eu Olha tinha aí. escrito, o livro tá... Começou a guerra. Eu tenho um livro escrito, um livro está pronto. Mas depois da guerra, eu sinto que eu tenho que reescrever quase tudo. Entendi. Então, para atualizar, mas sai esse ano, se Deus quiser. Legal. E... Quem sabe você está assistindo, ouvindo aqui e até já saiu. Pois é. O tema vai ser esse, começou a guerra. Isso. Legal. Tá Então, aí relacionado você a dá uma isso. olhada aí em toda. Aí a Mundo Cristão coloca em todos os lugares. A gente vai falar sobre o antissemitismo cristão, assim, para escrever esse livro. Esse livro também foi um que... esse tema em si é algo que não é somente um ativismo que eu faço na internet, sabe? Assim, não é algo que eu faço para ganhar like, engajamento. Pelo contrário, acho que eu já perdi muito mais Exato. coisa. Minha vida seria muito mais tranquila se eu tivesse seguido por outro caminho. Mas é porque eu entendo que realmente foi isso que Deus me chamou para fazer. Né? Vocês do Scope mobilizaram muito o pessoal para o jejum de Isaías 62. E Isaías 62 é muito assim a missão da minha vida. De que eu quero ser aquela pessoa que vai estar ali lembrando ao Senhor das promessas que Ele fez ao povo de Israel. Sim. Né? Quando ninguém tiver pelo povo judeu, eu quero que eles possam encontrar em mim um amigo. E eu penso muito no papel que a igreja ela desempenhou durante o Holocausto, né? Como que teve o Dietrich Bonhoeffer, que foi morto porque quis matar Hitler. Teve a Corrie ten Boom, que foi levada para um campo de concentração com a família porque deu abrigo aos judeus. E a gente gosta muito de pensar, nossa, se eu tivesse vivo naquela época, o que é que eu faria? E eu não sei o que eu faria naquela época, mas eu sei o que eu posso fazer hoje. Amém. Então, eu tenho visto esse crescimento do antissemitismo, eu tenho visto essa minoria, porque é uma minoria, né, querendo ou não, que já sofreu tanto ao longo da história, continua sofrendo. E eu sinto que ser cristão, nesse momento, no contexto que eu tenho vivido, na época que eu tenho vivido, é isso, é erguer a voz em favor desse povo que me deu a minha fé, que deu o meu Messias. Né? Eu creio que Jesus ele é o Messias. Sim. E embora que os judeus não creiam, mas só faz sentido Jesus ser o meu Messias se ele for judeu. Sim. Então, eu acho que o antissemitismo, que o ataque aos judeus é um ataque contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo. Então, é isso que me motiva a fazer o que eu faço, né? E esse livro que eu escrevi, fui até a Alemanha visitar esses lugares, lá na igreja do Lutero, tudo. E, assim, eu escrevi muito com um senso de urgência mesmo, que eu acho que a igreja precisa despertar para isso. Muito bom. Eu lembro que eu fui fazer uma viagem para Israel e tinha a ver com isso, para esse despertamento em relação ao papel de Israel, quem é Israel, o povo judeu e tal. E foi muito legal. E aí eu lembro que eles diziam o seguinte, que a gente precisa falar como Ruth, né? Sim. Olhar para Noemi, né? Uma judia, e dizer, o seu Deus é o meu Deus. A gente já faz isso, mas a gente tem que fazer a segunda parte, né? Sim. Seu povo é o meu povo, né? Isso. E às vezes a gente esquece dessa segunda parte, né? E eu estava pensando também, esses dias eu estava lendo, meditando em Isaías, se não me engano é Isaías 60, que fala que nos últimos dias, quando Deus ele restaurar Israel, quando ele restaurar Jerusalém, fala assim, ele falando para Israel, né? Estrangeiros edificarão os teus muros.
E eu tenho pensado muito sobre isso, né? De que eu quero ser um desses estrangeiros que vai edificar esses muros, né? Muito bom. E quando eu falo sobre isso, sobre edificar esses muros novamente, não significa que é apoiar o Estado de Israel cegamente. É apoiar o povo de Israel, né? O povo judeu, o povo que vive ali. E não tem como apoiar esse povo hoje sem falar dos palestinos, sem também querer o bem-estar dos palestinos. Então, quando eu falo que é o meu chamado hoje erguer a voz pelos judeus e ser essa pessoa que vai estar lembrando ao Senhor das promessas, eu vou estar lembrando ao Senhor também, orando para que Ele cumpra também Isaías 19, que fala que Deus vai abençoar também Israel, mas a Síria, o Egito, vai abençoar todas as nações, todos os povos, porque esse é o propósito, né, que a gente Sim. vê na Bíblia, pelo qual Deus criou Israel. A bênção a todas as nações, isso inclui os palestinos, isso inclui os árabes. Muito bom. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. Cara, não só obrigado pelo podcast, pelo esse papo, mas obrigado por essa jornada, por estar entregando a sua vida Sim. Nessa temática, levantando a voz em relação a isso e sabendo que muita coisa vem contra, né? Entrando numa controvérsia gigantesca, talvez uma das maiores da história, e nos inspirando. Obrigado por ter seguido o seu chamado desde lá dos 12, 14, 15 anos, né? Isso. E tá levantando a voz. Obrigado mesmo. Fui muito abençoado hoje aqui. Amém, Que que Deus bom. continue dando sabedoria, revelação nessa jornada aí. Amém, glória a Deus por isso. Valeu. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, eu espero que você tenha sido abençoado, provocado, despertado e tenha aprendido aqui. E eu queria te fazer um pedido, cara. Não fica com isso só para você. Pega esse link, manda para todo mundo. Deixa um comentário aqui de alguma parte que mexeu muito com você. E também se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.